Hoje a gente está aqui para o Ciência Aberta com o professor Gilson Volpato. O professor Gilson Volpato tem 298 citações cadastradas no ISE e tive a oportunidade essa semana de fazer um curso de redação científica, metodologia científica com ele aqui no doutorado e resolvi levar um pouco do que ele costuma falar aqui para vocês. Então, além disso, ele tem publicado 6 livros sobre redação científica, não é isso? 6? Certo? Então, professor, primeira coisa, durante a disciplina você falou para a gente que se o nosso século ou o nosso século se dedica aos valores humanos, ou de nada valeram os avanços tecnológicos até agora alcançados, como que o cientista pode entrar, como que o cientista pode participar nessa construção de um mundo melhor, né? O que a gente pode fazer por isso? Bom, o cientista entra de dois ângulos, de dois lados. De um lado, ele entra sendo um cidadão. Ele é cientista, mas ele é cidadão. Ele vota, ele tem uma participação no dia a dia. Não é? O fato de ser cientista pode interferir nisso, uma vez que ele vai ter acesso a informações, ele tem um grau de discernimento razoável, né? Você espera que ele esteja puxando como cidadão outros cidadãos dentro de uma sociedade. Acho que ele não é nenhum privilegiado, mas ele tem sua participação, né? E como cientista, muito do que ele está fazendo vai ter ou pode ter uma repercussão dentro da sociedade. Ele, por exemplo, fazendo uma ciência de bom nível, publicando internacionalmente, ele está mostrando lá para fora que o Brasil é um país onde faz ciência de bom nível. Ele está sendo um brasileiro, está levando o nome do Brasil atrás. Quando ele faz uma pesquisa que reverte em alguma aplicação prática para a sociedade, né, descobre um método novo de ensino, ou ele descobre um método de produção animal, alguma coisa, ele está tendo uma repercussão para a sua sociedade local também. Não é? Nesse contexto, né, a gente vê que muitas vezes a discussão dentro da ciência, ela é canalizada para o lado assim, não, por tecnologia, tecnologia, tecnologia. Achando que a sociedade vai se resolver pela tecnologia. Hoje a gente vê o seguinte, você tem carne importada, carne do mais alto tipo, você tem comida sobrando, você tem isso, você tem aquilo, mas está faltando. Né? Você não pode usar seu carro para alguém vai roubar. O que é isso? É uma sociedade desestruturada. Né? Então é importante que você perceba que nós temos um monte de tecnologia disponível, internet, de alto risco, e tudo, mas em termos de avanço moral e ético, ele é muito pequeno ainda. Você vê os escândalos que saem da OAB, que saiu hoje na lei, né? Falando exatamente de que o número de má condutas dentro da confecção de artigos, saldo dentro da confecção de artigos. Então, essas coisas, né, elas têm que ser vistas. Tá certo? Então, nós não vamos resolver o problema com técnicos. Né? Enquanto história, filosofia, sociologia, coisas desse tipo não forem valorizadas dentro da formação científica, nós podemos estar criando monstros. Inclusive, nessa mesma linha, durante a disciplina, você falou várias vezes que a pós-graduação no Brasil tem formado muito mais pesquisadores do que, de fato, cientistas. Né? Qual que é a diferença entre um e o outro? O que está faltando para a gente ser cientista? Será que a ciência aplicada é produzir conhecimentos mais aplicados ou não tem nada a ver com isso? O Brasil agora está nessa onda da tecnologia, da aplicação e tal. Isso é importante, evidente, isso é necessário para um país poder andar também, só que não é só isso. A distinção que eu falo entre cientista e pesquisador é o seguinte: pesquisador é aquele que tem uma pergunta e resolve um problema pontual. Um pesquisador de ibope, um pesquisador, eu quero saber que passa evidente que você está usando, certo? Agora faço uma pesquisa e descubro isso. Isso é trivial, não é? Não preciso nem ser cientista para isso. Quando o cientista, ele faz pesquisa e do resultado, das conclusões da pesquisa, ele discute dentro de um corpo teórico maior. E a gente percebe que às vezes as pessoas aprendem na pós-graduação a executar uma técnica, tem uma hipótese, responde aquilo lá, fez a pesquisinha, publicou, mas ele não tem noção de quais são as teorias que estão por trás, qual a contribuição maior daquilo que pode dar. Né?
Quando você é obrigado a entrar em revistas de alto nível, você tem que entrar nessa discussão. Há muito que a gente faz aqui, não é obrigado. Ele publica uma revistinha aí, né, internacional que seja, mas fraca, e fica aqueles trabalhinhos. O que me chama a atenção é que muitas vezes eu pergunto para as pessoas, você está fazendo doutorado, você vai receber o título de doutor, o que é isso? O que significa isso? O que significa ser PhD? Eles não sabem. Né? A minha preocupação é que essa formação técnica do indivíduo, a formação técnica do pesquisador, né? É que amanhã, quem vai estar cuidando da ciência nacional? Pessoas assim. Para onde vão ser direcionadas as coisas? As pessoas vão agir em função dos conceitos que ela tem. Não é possível que um cientista não conheça a filosofia da ciência. Pelo menos a ciência. Não conheça coisas de epistemologia, não conheça coisas de arte, não conheça a história da educação no Brasil. São analfabetos muitas vezes nessa questão. Questões educacionais. Não importa em que área o indivíduo esteja. Para isso, o cientista tem que conhecer algo a mais, ele tem que estar atualizado, ele tem que estar lendo jornais, ele tem que estar lendo as coisas que estão acontecendo. Nossa pós-graduação não está formando isso. Nossa pós-graduação não está formando indivíduos que saibam o processo de fazer ciência. Eles aprendem uma técnica muitas vezes. Não é? Ele, às vezes, não é treinado para idealizar uma hipótese interessante, uma pergunta interessante. Fica fazendo mesmice. Então, nós não estamos formando cientistas. Lógico que tem exceções, tem pessoas maravilhosas, tem cursos excelentes. Mas não é, né? De norte a sul, leste a oeste, o sistema pós-graduação não garante isso. O que garante isso são iniciativas isoladas em alguns pontos. O sistema ele ainda está priorizando coisas que estão muito distantes da formação intelectual de um cientista, de uma pessoa de altíssimo nível. Isso se reflete, inclusive, nas nossas produções, né? Com certeza, a gente produz produções, na forma de alimentação, uma série de coisas. Uma linha que você tem investido também, boa parte da sua carreira, é relacionada ao bem-estar animal. Por que a gente deveria se preocupar com o bem-estar do animal? O animal tem alma, é vegetariano, não usa nada derivado de animal? Não, eu como carne na boa, sem problema algum. Aliás, assim, uma das coisas que a gente defende é que matar para comer faz parte da nossa história, faz parte da nossa situação hoje. Né? Mas o homem não sabe comer carne, pode só comer isso. Uma discussão que eu acho que não é tão relevante. Agora, o que eu não concordo, que eu tenho defendido, inclusive nos meus textos publicados no exterior, publicados aqui no Brasil, é o seguinte, né? Esses animais têm a possibilidade de sofrer? Tem. Está claramente mostrado. Seja um peixe, seja um cachorro, né? E quanto mais distante da gente, a gente tende a achar que ele não sofre. Sofre sim. Certo? Então, dentro dessa colocação, né, nós temos que respeitar. Ou seja, vamos manter animal em cativeiro para a produção de alimento? Ok, podemos fazer isso. Né? Mas vamos tentar dar as melhores condições possíveis para ele. E das melhores condições não é simplesmente tirar estresse. Às vezes o animal fica isolado, parado num canto, aí ele é extremamente desconfortável. Né? E nós defendemos que não há indicadores fisiológicos que vão conseguir demonstrar o estado de bem-estar. A nossa proposta é exatamente o contrário. A gente pega alguns dados da literatura e entra nesse barco. Não é uma proposta original nossa, mas a gente entra nesse barco. Que é o quê? Eu tenho que conhecer quais são os gostos daquele animal que eu estou lidando com ele. Que intensidade luminosa ele gosta? Eu vou tentar dar essa intensidade luminosa para ele. Mas isso varia dentro da situação, então dá chance dele variar. Então o trabalho de você confinar um animal é muito maior do que simplesmente pôr ele lá. Você tem que entender quem é esse animal. Para você respeitar o máximo possível, já que ele foi capturado, ele vai virar seu alimento. Ou você vai usá-lo para produzir conhecimento, para salvar uma criança, para salvar um ser humano, que eu acho legítimo. Tá certo? Você faça algumas pesquisas minimizando o sofrimento o máximo possível. Mas é meio inevitável. Entende? A hora que a gente vai no hospital
e o médico trata a gente, né? Então eu tenho que defender o contrário, eu tenho que dizer, não, tira tudo, não vamos usar nada disso, e fica doente e morre. Eu acho que o cérebro humano não evoluiu, né, à toa, ele traz vantagens adaptativas. Uma delas é gerar conhecimento. Ciência é uma dessas formas de conhecimento. E você usa como ferramenta, tentando produzir coisa que livre a espécie humana do sofrimento. Isso já é coisa dita por filósofos antigamente, né? O objetivo da ciência é tirar a humanidade do sofrimento. Como fazer isso? Tirar a ignorância, dar recursos para ficar menos doente, dar condição de ter mais alimento para todo mundo, tá certo? Ter referenciais para poder melhorar. Então, nessa questão, você vai usar os animais. E a ciência do bem-estar animal, ela faz exatamente no ponto de tentar fazer isso respeitando os animais. Né? É diferente, você vê o cara lá fazendo teste de solte. Ele está brincando com os outros animais. O que ele está passando com o povo? Ele está passando o seguinte: nós podemos nos divertir à custa do sofrimento alheio. É isso que você está ensinando as crianças quando você leva no teste de solte. É isso que você está ensinando esse grupo. Né? Se não fosse assim, normal, fazemos o teste de solte, mas não. Isso, né? Rodeios, coisas e tal, eu vou me divertir hoje. Mas quem está sofrendo é aquele animal. Para eu simplesmente ter o prazer de me divertir. Aí não. Tá? Então, se existe alguma legitimidade, é pelo menos aquela questão de sobrevivência. Olha, eu vou morrer, eu tenho que ter conhecimento, tudo bem, né? Para tratar de um doente ou para comer. Isso eu ainda acho relativamente legítimo. Mas para se divertir, eu acho muito complicado. E isso que eu falo está publicado na revista Folha, senhor. Obrigado, professor. Muito obrigado pela disciplina. Eu agradeço.